Oi, gente. Vamos continuar falando de comissões. Eu não terminei, tá certo? Então, olha só, a gente falou da comissão temporária. E aí, essa comissão temporária, a gente deu exemplo da CPI, mas existe outra temporária, que é a representativa, que fica aqui no parágrafo 4º do artigo 58. Olha só. Durante o recesso... Só colocar aqui minha canetinha. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, por isso que ela é chamada de representativa, eleita por suas casas na última sessão ordinária. Olha que coisa legal. Você já sabe o que é sessão ordinária, o que é período legislativo, aí fica bem claro, ó. Eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Então, essas comissões funcionam só durante os recessos, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Princípio da representação proporcional partidária. Olha que coisa linda. Malu, só nessa comissão que tem que ser respeitado esse princípio? Não. Inclusive aqui, ó, no parágrafo 2º do 58, olha só, aliás, no parágrafo 1º do 58, na constituição das mesas, aquelas mesas que a gente estudou, na eleição das mesas e na constituição delas, e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa, para que não exista naquela comissão só pessoas do mesmo partido. Tá, Malu, isso é a representativa. Agora, a permanente. Aí eu venho para o parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria, que são as conhecidas comissões temáticas, de sua competência cabe comissões temáticas, comissões permanentes, e aí você tem exemplos, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão da Infraestrutura, Comissão do Orçamento, Comissão dos Direitos Humanos, né? Depois do Feliciano ficou super conhecida. E eu venho aqui, ó. O que cabe a essas comissões? Você tem 6 incisos, aqui 6 incisos, mas na verdade os mais importantes são o inciso 1, o 3 e o 5. Nessas comissões temáticas, cabe realizar audiências públicas com entidade da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Tranquilo. Inciso 6, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre elas e emitir parecer. Agora, o mais importante, inciso 1, 3 e 5. O 3, convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. E eu não posso deixar de levar você lá para o artigo 50. Não posso. Por quê? Porque o ministro de Estado, se ele é convocado, por exemplo, pela Câmara, pelo Senado, pega aí o artigo 50, para a gente não perder tempo tendo que ir até lá, aqui, no computador, vai aqui mesmo na sua Constituição, ó, artigo 50, capte. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Então, essa convocação aqui, minha gente, se ele não for, crime de responsabilidade. Malu, entendi. Então, o ministro tem que ser convocado. Agora, olha o inciso 5. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Aqui ele pode se negar? Pode. Mas ele vai se negar. Eu não estou falando de CPI. Eu estou falando de comissões permanentes das casas, do Congresso, tá? Então, solicitar depoimento. O que é que eles fazem na prova? Convocar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e solicitar ministro de Estado para prestar informações. Tá errado. Convoca ministro, solicita depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, tá? E o inciso 1, indiscutivelmente o mais importante, você sabe que existe a reserva do plenário. Tipo, projetos de lei são discutidos e votados no plenário de cada casa.
Agora, é possível que esses projetos sejam discutidos e votados na casa, na comissão. Geralmente, a aprovação de cargos, previsão no regimento interno da casa de que sejam discutidos e votados na própria comissão. Nesse caso, é dispensada a reserva do plenário. É o que a gente chama de quebra da reserva de plenário. E é o que diz aqui no inciso 1, ó. Compete às comissões permanentes discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário. Por isso que nós chamamos de quebra da reserva de plenário. Agora, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Agora, às vezes, deputados e senadores que não participam daquela comissão, aí eles querem participar da deliberação daquele projeto. Aquele projeto de lei. O que é que eles fazem? Eles entram com um recurso na casa de 1/10, assinatura de 1/10. Aí, vai ter que ir para o plenário, mesmo que haja a possibilidade da quebra da reserva do plenário. Certo? Então, a gente viu aí todas as comissões, a gente vai para onde agora? Nós vamos para os exercícios. E eu vou logo pegar por aqui. Olha só. Questão aí, número 30. Para a gente já ir acompanhando aqui. Na Constituição Federal, a regra que diz respeito à recondução de membros das mesas das casas legislativas constitui norma de pré-ordenação para os Estados-membros. A gente viu o julgado do STF, você pode analisar aí e voltar para o artigo 57, parágrafo 4º. Tem uma jurisprudência bem nesse artigo para dizer que não é de reprodução obrigatória. Por isso, o item está errado. Vem aqui para a questão 31, olha só. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta de convocação. Certo. Entretanto, se houver medidas provisórias em vigor na data da convocação, serão elas automaticamente incluídas no rol das matérias a serem apreciadas. Certíssimo. É o artigo 57, parágrafos 7º e 8º. Tranquilo a questão aí, 31. Questão 32. Em determinadas hipóteses, as comissões parlamentares de inquérito podem, independentemente de autorização judicial, determinar a quebra de sigilos bancário e fiscal. Corretíssimo. Se tiver fundamento, se fundamentar, se obedecer o princípio da colegialidade, elas podem. Então, por isso que ele colocou em determinadas hipóteses, as comissões parlamentares de inquérito podem, independentemente de autorização judicial, determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. E telefônico também, só que aqui ele não diz que somente bancário e fiscal, né? Então, o item está correto. Questão agora 33. De acordo com o entendimento do STF, a validade jurídica da quebra do sigilo bancário determinada por comissão parlamentar de inquérito demanda a aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão de investigação legislativa. Verdade. É exatamente aquela jurisprudência que a gente estudou, que tem que respeitar o princípio da colegialidade. Questão 34 é constitucional, norma inserida na Constituição. Meu Deus, a pessoa hoje está gaguejando. É constitucional, norma inserida na Constituição Estadual que repute crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário do Estado à convocação de Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos. Errado. Olha o que ele diz. Que repute crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado. Por quê? Gente, crime de responsabilidade. Só quem legisla é a União. Tá? Eu estou até aqui com a jurisprudência. Nós já vimos isso no material de vocês, mas eu vou falar de novo, tá? Só quem legisla sobre responsabilidade, crime de responsabilidade, é a União. Deixa eu pegar aqui a jurisprudência, para não ter dúvida sobre isso.
Se é que eu tenho ela aqui. Acho que não está aqui. Mas é uma súmula do STF que a gente já viu aqui que quando se trata de crime de responsabilidade, quem legisla é a União. Então, o Estado não pode criar hipótese de crime de responsabilidade. Certo? Realmente não está aqui, mas está no material de vocês, essa súmula. E a gente já conversou sobre ela. Então, vamos nós. Questão agora 35. Olha só. De acordo com as normas constitucionais e a jurisprudência do STF acerca das comissões parlamentares de inquérito, assinale a opção correta. Caso seja impetrado mandado de segurança em face de ato de CPI que tenha determinado a quebra do sigilo fiscal do impetrante e em seguida sejam encerrados os trabalhos da CPI, o julgamento do writ deverá prosseguir em virtude do temor do impetrante de eventual uso abusivo da informação. Errado. Aí você vai anotar, ó, artigo 21, questão mais difícil, né? Parágrafo único. Desculpa, que artigo 21, parágrafo único? Deixa eu colocar aqui, é uma jurisprudência. Ó, mandado de segurança, tá até aqui que dá. Mandado de segurança, 25.459, um agravo regimental. Que diz o seguinte: caso seja impetrado mandado de segurança em face de ato de CPI que tenha determinado a quebra do sigilo fiscal do impetrante e em seguida sejam encerrados os trabalhos da CPI, o julgamento do writ deverá prosseguir. Não, ele está encerrado, extinto. O julgamento do writ deverá prosseguir em virtude do temor do impetrante de eventual uso abusivo da informação. De jeito nenhum. Encerrado. Caso seja impetrado mandado de segurança em face de ato da CPI que tenha determinado a quebra do sigilo fiscal do impetrante e em seguida sejam encerrados os trabalhos da CPI, o julgamento do writ está prejudicado. Então, ó, errado esse item de acordo com a jurisprudência do STF. Isso aqui muito direcionado para a área judiciária. Você vê que a questão é prova de procurador. Mas vamos lá, letra B. As CPIs podem ser criadas para apuração de fato determinado, ainda que sobre esses mesmos fatos já tenham sido instaurados inquéritos policiais ou processos judiciais. Verdade, esse é o item correto. Malu, tem jurisprudência? Tem. Bota aí o MS 24.831 de 2005. A gente não é para fazer só questão fácil, né? Também vamos fazer questão difícil. Letra C, ó. A Constituição Federal exige que a criação da CPI se dê sempre em conjunto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, mediante requerimento de um terço de seus membros. No âmbito dos estados, pelo princípio da simetria, exige-se um terço dos membros da Assembleia Legislativa. O problema aqui foi o sempre, né? Porque pode ser separadamente ou em conjunto. E ele disse, a Constituição exige que a criação da CPI se dê sempre em conjunto pela Câmara. No âmbito dos estados, pelo princípio da simetria, exige-se um terço dos membros da Assembleia Legislativa. Verdade, mas aqui não é sempre conjunto. Então, o item está errado. Vamos, letra D. Caso o investigado já tenha prestado depoimento perante a CPI, eventual habeas corpus preventivo, impetrado com o fim de garantir-lhe o exercício de seu direito ao silêncio, será necessariamente considerado prejudicado, ainda que o paciente informe a existência de reconvocação para prestar novos depoimentos. Nessas situações, deverá ser impetrado novo habeas corpus. Não. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, 3.619. Por quê? Porque se ele informar que existe a reconvocação, aí o habeas corpus não pode ser prejudicado, porque ainda continua, certo? Então, letra D, ADI 3.619, decisão do STF. Letra E, devido ao fato de possuírem poderes de investigação
próprio das autoridades policiais. Essa aqui foi triste, viu? As CPIs poderão determinar a quebra ou transferência de sigilo bancário. Eita! Quebra ou transferência de sigilo bancário, fiscal e de idade. Eu estou assim, impressionada porque, gente, isso aqui a pessoa só erra por emoção, né? Não tem outra maneira. São autoridades judiciais, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º. Então, é errado o item, você chegar à conclusão que realmente seria letra B de bola, tá? Mas não posso dizer que uma questão dessa não é dificílima, porque ela é dificílima, tá? E agora a gente passa para outra matéria que seria processo legislativo. Eu queria que você pegasse aí o seu material e já visse que processo legislativo se encontra artigos, vou botar até aqui, ó, para ficar bem organizado no seu caderno. Processo legislativo. Artigos 59 a 69. Malu, só esses 10 que são bastante complicados para ser só 10, certo? Então, processo legislativo. Se você pegar o artigo 59, queria que você já pegasse o artigo 59 da sua Constituição, ele diz: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. E aí eu vou fazer aqui uma estrutura para você, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui a Constituição Federal. E vou colocar a emenda aqui, emenda constitucional. Por quê? Porque a emenda constitucional é a única proposta que é infraconstitucional, que depois de aprovada se torna norma constitucional, tá? Mas ela é infra enquanto proposta de emenda constitucional. E abaixo eu vou colocar o resto das espécies normativas que compõem o processo legislativo. Aqui, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Malu, então não há hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Não há hierarquia. Eu coloquei a jurisprudência no seu material para ficar bem claro que o STF entende que entre leis ordinárias e leis complementares o que existe é reserva de matéria. Determinada matéria, nos termos da Constituição Federal, foi reservada à lei complementar. Por isso que toda vida eu disse para vocês, quando tiver lei complementar, se ler que é lei complementar, que não pode ser objeto de lei ordinária. E quando for nos termos da lei, é lei ordinária. Malu, tem alguma doutrina que defende ainda essa hierarquia? Você vai encontrar a doutrina minoritária que defende essa hierarquia. Mas o STF entende que não há hierarquia, o que existe é reserva de matéria. O processo, então, legislativo de uma lei ordinária e uma lei complementar é o mesmo. A fase introdutória, a fase constitutiva, que a gente vai já fazer aqui, e a fase complementar, a mesma coisa. Diferença, a lei complementar, de acordo com o artigo 69, é aprovado por maioria absoluta. Inclusive, é o menor artigo da Constituição. Olha que coisa boa, né? Você vai ter duas informações importantíssimas hoje. A primeira, uma é que você já sabe, que o maior artigo da Constituição é o artigo 5º. Sério, tu ficou besta, isso mudou a tua vida. E o artigo 69 é o menor artigo da Constituição. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Meu filho, você pode até não passar na prova, mas que você vai acertar os jogos do milhão, 1 contra 100, acertar todos, né? Jogar e vai acertar tudo. Então, enfim, lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária cai na regra. Qual é a regra? Lembra do 47? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta. Quando não há previsão de quórum qualificado, será maioria simples.
tá? Tá, aí, minha gente, eu venho para a SAS. Então, só existe hierarquia entre norma constitucional e norma infraconstitucional. Nós vamos estudar todas as espécies legislativas. E aqui eu quero chamar a atenção para o processo legislativo que eu vou desenhar para vocês de uma lei ordinária e de uma lei complementar. Preste atenção. Aqui eu tenho a fase introdutória. Aqui eu tenho a fase constitutiva. E aqui eu tenho a fase complementar. Fase introdutória é a iniciativa. Quem pode iniciar um processo legislativo? Pega aí o teu artigo 61. Olha só, isso eu estou falando de leis ordinárias e leis complementares. Eu vou ver todas as espécies com vocês. Lembrando que essas leis do artigo 59, que passam pelo processo legislativo, são leis em sentido formal. E por que são leis em sentido formal? Porque passam pelo processo legislativo. Todas elas. Não confundir decreto legislativo com decreto regulamentado do presidente. O decreto regulamentado do presidente não passa pelo processo legislativo. Por isso que é lei em sentido material. Outra, são atos normativos primários, esses do artigo 59. Por quê, Malu? Porque eles regulam matéria direto da Constituição Federal. Tá? Inclusive, se você pegar aí no artigo 59 mesmo, pega o 59. Coisa que eu esqueci de exemplificar. No parágrafo único, ele diz: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Por que é lei complementar? Porque a própria Constituição diz lei complementar. Então, a grande diferença entre lei ordinária e lei complementar, e aqui não é questão de hierarquia, é que a Constituição reservou determinada matéria à lei complementar, como, por exemplo, a criação de territórios. Você vai ver que as competências e atribuições do vice-presidente estão previstas em lei complementar. Reserva a matéria. E a outra é o artigo 69, que trata do quórum qualificado para aprovação de lei complementar. O resto é igual. Começa pela iniciativa. Aqui no artigo 61, e você pode até colocar, artigo 61, coloca os artigos logo, 61, 63 e 64. Tá? Você vai ver aqui no artigo 61 o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Os cidadãos é aquela fórmula fácil que, inclusive, está aí no parágrafo 2º do artigo 1º. Olha só o que ele diz, do artigo 61, aliás, parágrafo 2º do 61. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, presta atenção quem é a casa iniciadora, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Isso aí é a iniciativa popular. Mas pode iniciar pelo presidente, por qualquer deputado, senador, pelo STF. Lembrando, gente, que existem iniciativas que são parlamentares, existem iniciativas que são extraparlamentares. Por exemplo, o STF, tribunais superiores, o presidente, o Procurador-Geral da República, os próprios cidadãos. Mas o STF, os tribunais superiores vão poder propor projetos de lei de qualquer matéria? Não, somente no que diz respeito ao Poder Judiciário. É a mesma coisa do Procurador-Geral da República, no que diz respeito ao Ministério Público. No caso do presidente, existem iniciativas, existem matérias que são de sua iniciativa privativa, mas o presidente também concorre com o legislativo em determinadas matérias. Matéria tributária da União, tanto pode ser iniciado por um deputado, como um senador, por qualquer comissão, pela casa, como pode ser iniciado pelo presidente.
Então, existem iniciativas que são concorrentes, existem iniciativas que são privativas. E aí, nessa fase introdutória, a gente estuda só a iniciativa. Lembrar que a iniciativa privativa do presidente, só para adiantar, está aí no parágrafo 1º do 61, para você já ir estudando. Até porque isso não cai na prova não, viu? Despenca. Aí eu saio da fase introdutória, que depois eu vou estudar bem direitinho com você, inclusive analisando os dispositivos. Eu venho para a fase constitutiva. A fase constitutiva, eu falo de deliberação parlamentar e falo de deliberação executiva. Vou até pintar para ficar tão lindo esse meu quadro. Fase introdutória, fase constitutiva, fase complementar, deliberação parlamentar, deliberação executiva, dentro da fase constitutiva. E aqui eu tenho que artigos? Aqui, na fase constitutiva, você vai marcar os artigos 65 a 67. E a fase complementar também, tá tudo incluído aqui, tá? Malu, e qual é a fase complementar? É a promulgação, que acontece em 48 horas, e publicação. Fazendo só o desenho aqui de como é o processo legislativo. Na deliberação parlamentar, o que é que rola? Primeiro, a casa iniciadora geralmente é a Câmara. Não estou dizendo que é sempre. Você viu que a iniciativa popular, a apresentação de projeto na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados geralmente é a casa iniciadora. E aqui o projeto pode ser aprovado ou ele pode ser rejeitado. E no Senado Federal? Mesma coisa, ou o projeto é aprovado, ou ele é rejeitado. Na Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados geralmente é a casa iniciadora, se você pegar o artigo 64 caput, olha só o que ele vai dizer. A discussão e votação de projetos de lei, de iniciativa do Presidente da República, do STF, dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Aliás, geralmente é a casa iniciadora. Malu, quando é que vai começar no Senado? Quando for proposto por um senador ou uma comissão do Senado. Então, geralmente, não é sempre. Quando está na Câmara, se o projeto for rejeitado, ele vai para o arquivo. Arquivo. Quando ele é aprovado, e aqui na Câmara dos Deputados, ele pode ser aprovado com ou sem modificação, que a gente chama de emenda parlamentar. Simplesmente o Legislativo foi lá, os deputados foram lá e modificaram o projeto inicial. Ele aprova com ou sem essa modificação, certo? E aí, nesse caso, vai para o Senado. Quando chega no Senado, aqui tem um detalhe. Que detalhe? Uma coisa é aprovar com emenda parlamentar. Outra coisa é aprovar sem emenda parlamentar. Se o Senado aprovar o projeto sem emenda, aprovou tudo que a Câmara aprovou. Então, o que é que acontece? Ele vai para a deliberação executiva. Se o Senado Federal aprovar com emenda parlamentar, o projeto já não é mais o mesmo. Já foi modificado. Então, tem que voltar para a casa iniciadora. Por quê, Malu? Porque agora, todo projeto de lei ordinária e lei complementar tem que passar pelo menos uma vez em cada casa. O projeto aprovado pela Câmara, modificado pelo Senado,
As modificações não foram aprovadas pela Câmara, então volta para a Câmara. A Câmara vai deliberar sobre tudo de novo? Não, só em relação à emenda. Nesse caso, a Câmara tem uma certa prevalência sobre o Senado. Aprovando ou não o projeto, a emenda vai para a deliberação executiva. E aqui na deliberação executiva, o presidente vai para o presidente pode sancionar ou vetar. Se sanciona, tranquilo, vai para onde? Para a fase complementar, promulgação e publicação. Se ele veta, Malu, aí você sabe, nós vamos estudar os vetos, que se parasse aqui, quem está legislando era o presidente, por isso que não passa. Quando o presidente veta, comunica ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, as razões do veto. Os motivos do veto. E o Congresso Nacional tem o prazo de 30 dias em sessão conjunta, por isso que a gente estudou, deputados e senadores se reúnem em sessão conjunta para conhecer do veto e sobre ele deliberar. O Congresso vai analisar no prazo de 30 dias, apreciar o veto. E ele pode manter o veto, e se ele mantiver o veto, vai para o arquivo. Ou ele pode rejeitar o veto, o Congresso Nacional, por maioria absoluta. E se ele rejeitar por maioria absoluta, vai para a fase complementar, que é a promulgação e a publicação. Mas nós vamos ver tudo isso de novo nos artigos correspondentes do próximo vídeo. Beijo grande.